Olá, sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos lá? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre separação das misturas químicas. E devemos lembrar que mistura é uma associação de duas ou mais substâncias diferentes. Então, para relembrarmos o conceito de mistura, nós devemos lembrar que toda a matéria ela é feita de átomo. E o átomo, ele é cada elemento químico da tabela periódica. O conjunto de átomos vai formar as moléculas. O conjunto de moléculas iguais irá formar a substância. E o conjunto de duas ou mais substâncias irá formar a mistura. E também temos que lembrar que nós temos dois tipos básicos de apresentação de mistura, que é a mistura do tipo heterogênea e a mistura do tipo homogênea, sendo que a mistura heterogênea é aquela que apresenta duas fases, ou seja, faixas diferentes de substância. Então, são formadas por duas ou mais substâncias e essas substâncias se apresentam de forma diferente. E nós temos a mistura homogênea, onde também são formadas por duas ou mais substâncias, porém elas se apresentam de uma única fase, ou seja, uma única faixa. Então, eu não consigo diferenciar qual é a substância 1 da substância 2. Lembrando que esta observação tem que ser feita a olho nu ou ao microscópio. Então, tanto a olho nu como ao microscópio, se eu enxergar uma única fase, mesmo sabendo que eu tenho várias substâncias, eu chamo de homogênea. Se eu olhar a olho nu ou ao microscópio e eu enxergar duas ou mais fases diferentes, eu chamo de heterogênea. E apenas lembrar que, quando falamos de sistema, se eu tiver a mesma substância, como a água, mas em diferentes estados físicos, a água líquida e a água na forma de gelo, então teria duas apresentações, o gelo e a água líquida. Então, mesmo sendo a mesma substância, como se apresentam de formas diferentes, falamos que é um sistema do tipo homogêneo. E para lembrarmos como que eu chego em uma mistura, vamos lembrar que toda a matéria ela é formada por átomos, ou seja, os elementos químicos da tabela periódica. E cada átomo, cada elemento químico, ele é formado por elétrons de carga negativa, prótons de carga positiva e nêutrons de carga nula. O conjunto desses átomos vão formar as chamadas moléculas. E o conjunto de moléculas vão formar a chamada substância. E o conjunto de substâncias vão formar, nós chamamos de mistura. Só lembrando que, se as substâncias forem formadas pelos mesmos tipos de átomos, pelos mesmos tipos de elementos químicos, nós formamos as substâncias simples. E se a substância for formada por átomos diferentes, então nós vamos falar que a substância ela é composta. Então a molécula de água apresenta o átomo de hidrogênio e apresenta o átomo de oxigênio. Como são átomos diferentes, então esta substância é formada do tipo
composta. O gás oxigênio, o O2. O O2 ele tem uma molécula de oxigênio unida com outra molécula de oxigênio. Então, o mesmo elemento químico. Se é o mesmo elemento químico, então essa substância é simples. Se eu misturar num copo água e o gás oxigênio, eu formei uma mistura. Uma mistura onde uma das substâncias é do tipo simples e a outra substância é do tipo composta. Então, a mistura se dá através da união de duas ou mais substâncias ao mesmo tempo. E vamos agora falar efetivamente do tema da aula: separação das misturas químicas. De uma forma geral, nós e tudo que nos cerca é formado por misturas, associação de substâncias. Para utilizarmos uma substância qualquer, é fundamental realizar a separação de misturas. Separação de misturas significa isolar um ou mais componentes, substâncias, que formam a mistura, seja ela homogênea, que apresenta apenas um aspecto visual ou fase, ou heterogênea, que apresenta pelo menos dois aspectos visuais, fases. Para realizar a separação dos componentes de uma mistura, é necessária a utilização de um ou mais métodos. Existem diversos métodos de separação de misturas, porém, alguns mais utilizados em misturas homogêneas, já outros em misturas heterogêneas. Observação: de uma forma geral, a separação dos componentes de uma mistura quase sempre necessita da utilização de mais de um método. O processo de separação pode ocorrer de várias formas, e o método a ser utilizado depende dos seguintes aspectos. Primeiro, tipo de mistura: se é homogênea, uma fase, ou heterogênea, duas ou mais fases. Vai depender da natureza dos elementos químicos que formam a mistura. Quais os tipos de substâncias? Dependendo do tipo, será um determinado método de separação e, dependendo do tipo, outro método de separação. E vai depender também dos aspectos de densidade, temperatura, solubilidade dos elementos. Então, dependendo desse conjunto de aspectos, nós iremos escolher diferentes métodos de separação. E lembrar mais uma vez, mistura que apresentam duas ou mais fases. Então, o sistema que eu estou estudando, se apresentar duas ou mais fases nesse sistema, eu vou chamar de heterogêneo. Se o sistema apresentar uma única fase, eu vou chamar de homogêneo. E devemos lembrar, portanto, que o sistema químico ele é formado por um delimitador que nós vamos chamar de fronteira. O sistema propriamente dito são um conjunto de substâncias, e cada substância do nosso sistema nós chamamos de componentes. Então, os componentes vão formar o nosso sistema que iremos estudar. E lembrar que o lado de fora desse sistema é a chamada vizinhança. Então, como nós podemos separar os diferentes componentes deste sistema? E é este que é o tema da nossa aula. Como podemos visualizar neste slide, existe um conjunto de métodos diferentes para promover a separação de misturas. E é exatamente
estes diferentes métodos que iremos estudar. Então, nós vamos separar esses métodos conforme o tipo de sistema. Se o sistema for heterogêneo, aquele formado por duas ou mais fases, nós vamos ter um conjunto de métodos específicos para esse tipo de mistura. Se o sistema for homogêneo, ou seja, apenas uma única fase, nós vamos ter outro grupo de métodos, outro grupo de separação. Então vamos começar com o sistema heterogêneo. Então, vamos falar do sistema heterogêneo. Lembrando que o sistema heterogêneo é aquele que apresenta duas ou mais fases, também chamado de polifásicos. Então, quando eu tenho uma mistura heterogênea, eu vou usar como sistema de separação filtração, ou decantação, ou catação, ou flotação, ou dissolução fracionada, ou separação magnética, sublimação, e ainda temos outros métodos também utilizados. Parece ser difícil, mas vocês vão ver que é muito simples. Então vamos falar do método da filtração. Então, filtração é um método no qual um filtro de papel retém o componente sólido de uma mistura, formada por um sólido e um gás, ou um sólido não dissolvido em um líquido. Por exemplo, separar a areia da água. Então vamos dar uma olhada neste processo. Imagine que eu tenho um sistema formado por água e areia. Se eu tenho areia, uma fase. Se eu tenho a água, outra fase. Duas fases é um sistema heterogêneo. Então, nesse sistema, a mistura é formada por água e areia. E eu quero separar o componente areia do componente água. Coloco um filtro, né, ou seja, um papel, na qual é permitido a passagem de água, mas não é permitido a passagem da areia. Logo, ao jogar esta água com areia dentro deste funil, onde nesse funil existe o papel de filtro, a água irá passar e será retido a areia, que vou chamar de resíduo. Então vai formar o filtrado, que é o que passou, que é a água, ao mesmo tempo que ficará retido a areia, que eu vou chamar de resíduo. Então agora eu vou ter a substância areia de um lado e a substância água do outro, promovendo assim uma filtração. Existe a filtração a vácuo, que nada mais é do que um sistema semelhante, porém com uma máquina, fazendo a separação acelerada, e principalmente quando envolve gases. Então, se eu tenho gases, essa máquina vai puxar, vai sugar este ar aqui para dentro, onde esse ar ficará guardado aqui dentro, e ao mesmo tempo que o líquido, por exemplo, irá ficar no outro recipiente. Então eu teria o líquido de um lado e o ar passando, sendo sugado para o outro. E assim eu separaria, por exemplo, líquidos de gases. Então este é o princípio da filtração. Um filtro onde poderia separar as diferentes substâncias, os diferentes componentes. Um outro método que nós temos de separação de misturas heterogêneas é a chamada decantação. Então vamos ver o que é a decantação. É a separação entre substâncias que apresentam densidades diferentes. Vamos chamar densidades de peso. Então tem pesos diferentes. Ela pode se realizar
entre líquido e sólido e entre líquido-líquido. No caso, o sólido deve ser mais denso que o líquido, mais pesado que o líquido. O sólido ficará depositado no fundo do recipiente. Para esse processo, é utilizado o funil de decantação. Exemplo: separação de água e areia ou separar água de um líquido menos denso, como óleo. Nós temos que lembrar dois conceitos: o conceito de miscíveis e o conceito de immiscíveis. Miscíveis são substâncias que se misturam a tal ponto, formando uma única fase. Geralmente vão formar os sistemas homogêneos. E as substâncias immiscíveis são aquelas que não se misturam, formando diferentes fases. Então, na decantação, nós podemos fazer líquido-líquido e sólido-líquido. Vamos dar uma olhadinha. Primeiro, numa situação que eu tenho dois líquidos. Então, nós temos, por exemplo, nesse sistema, vamos imaginar a água e o óleo. Então, nós temos aqui a água que é mais densa, então ela é mais pesada do que o óleo. E o óleo ele é menos denso, ele é mais leve do que a água. Quando eu misturo água e óleo e espero um pouquinho, eu vejo que a água se concentra na parte de baixo, enquanto que o óleo se concentra na parte de cima. Coloco ele em um suporte como se fosse uma torneira. E nessa torneira eu vou controlando a descida da água, até chegar ao nível do óleo. Chegou ao nível do óleo, fecho essa torneira, tiro a substância 1, que é a água, coloco um outro recipiente, abro a torneira. Nos primeiros segundos ou minutos, dependendo da válvula que você usar, vai sair um pouco de água com óleo, sim. Eu guardo, espero um pouquinho. Quando chegar a faixa só de óleo, eu vou ter o recipiente misturado de água e óleo ainda. Se eu não quiser essa mistura, eu posso descartar. Coloco um terceiro recipiente e agora sim eu recolho só o óleo. Então vejam que eu vou recolhendo essas misturas por fases. Então a fase da água, a fase que vai ficar misturado um pouquinho, é muito difícil eu tirar 100%, e depois eu recolho o óleo sozinho. Então esse é o princípio da decantação, onde eu espero as misturas se assentarem, se distribuírem pelo sistema. E temos a fase líquido-sólido. Então eu tenho sólidos, onde esses sólidos são mais pesados, são mais densos do que esse líquido. Então vamos imaginar aqui que eu tenho a água e eu tenho areia, novamente. O que eu posso fazer? Uma das formas que eu posso fazer seria a filtração. Se eu tenho água e areia, eu posso jogar e deixar só a água passar. Um outro método é a decantação. Então eu vou esperar por um período essas partículas que estão suspensas, que estão no meio da água, por ser mais pesadas, se eu não mexer no sistema, eles tendem a descer pela força da gravidade. Eles ficam depositados no fundo desse sistema. O que eu faço agora? Dreno o que me interessa e removo a água. Ao remover esta água, vai ficar a água em um recipiente e vai ficar o sólido, a areia, por exemplo, no outro. Então, decantar é esperar as substâncias se diferenciarem com o tempo. E filtrar é eu colocar um filtro entre o sistema que eu vou separar e o recipiente. Se eu colocasse aqui um filtro, seria filtração. Eu removi o filtro, não tem filtro, não tenho como filtrar. Mas como as misturas
são bem heterogêneas, são bem diferentes. Eu espero elas se assentarem, tomar sua forma própria no sistema, e aí eu vou removendo por partes, tanto para líquido quanto para sólidos. Um outro método de separação de misturas do tipo heterogêneas é a chamada centrifugação. Então, centrifugação é um método de separação de misturas heterogêneas, de sólidos com líquidos ou somente de líquidos. Um dos fatores mais importantes da centrifugação é a densidade, o peso. Isso porque a centrifugação separa o que é mais denso, mais pesado, daquilo que é menos denso, mais leve. O que é mais denso fica no nível inferior, enquanto o menos denso, que é o mais leve, sobe. A diferença entre a centrifugação e a decantação é a velocidade do processo. Então, basicamente, a decantação é esperar de forma natural que esses sólidos acabem ficando embaixo, se depositando na parte inferior por ser mais pesado. Ou esperar que os líquidos acabem ficando também de formas separadas pelo seu peso, porém de forma natural. A centrifugação é uma decantação acelerada. Então eu vou pôr numa máquina, por exemplo, aqui nós temos uma amostra de sangue. Se eu deixar essa amostra por muito tempo, aconteceria algo muito parecido com o que vai acontecer agora, né? Ou seja, o plasma vai ficar, que é a parte líquida, menos densa, mais leve, para a parte de cima, enquanto que a parte celular, que é a parte mais pesada, que é a parte sólida do sangue, fica para baixo. Mas como fazer isso de forma mais rápida? Eu coloco numa máquina, onde esta máquina irá fazer uma centrifugação, ou seja, irá girar com uma velocidade alta, fazendo com que o que é mais denso, mais pesado, seja jogado para o fundo do recipiente e o que é mais leve fique para a parte superficial. E desta forma eu fiz uma decantação, mas uma decantação acelerada. E é esse processo de decantação acelerada, que é feito por uma máquina chamada centrífuga, nós chamamos de centrifugação. Então, esse é o processo de centrifugação. Então, mais uma vez, o processo da centrifugação ampliada. Vamos para um outro método de separação de substâncias heterogêneas, sistemas heterogêneos, que é o da catação. É um método mais simples para separação de misturas. É realizado de forma manual, separando partes sólidas. Exemplo, separação dos materiais do lixo ou separação de sujeiras de grãos. Então, este é um método sólido, onde eu consigo simplesmente por catar, separar os objetos de forma simples. Então, a catação é literalmente catar e separar as substâncias desta forma. E ele é voltado para substâncias sólidas. Outros dois métodos de separação de sistemas heterogêneos é a flotação e a floculação. A flotação consiste na adição de líquidos que separam dois sólidos de diferentes densidades entre si e entre o líquido. Desta forma, um sólido fica na superfície e o outro no fundo, com o líquido no meio. Já a floculação consiste na adição de substâncias coagulantes.
as partículas pequenas em suspensão na água se agregam, formando flóculos ou flocos maiores, o que permite a decantação. Este processo é uma das etapas do tratamento da água. Ele é extremamente importante, pois partículas muito pequenas não se sedimentam, não descem, né, e ficam em suspensão na água, o que dificulta a sua retirada. Então, vamos olhar esses dois métodos. Primeiro, a flotação. Flotação é quando eu tenho dois sólidos, por exemplo, areia e serragem. E eu sei que a areia ela é mais pesada que a água, e eu também sei que a serragem ela é mais leve do que a água. Então, quando eu coloco a água nesse sistema, o que vai acontecer? A areia, né, pelo princípio da decantação, vai ficar embaixo, a água vai ficar em cima e eu vou ter a serragem boiando nesta água. Eu posso fazer uma outra separação, que é peneirar essa serragem, e depois eu posso filtrar ou remover através do dreno esta água. Se eu drenar, eu vou fazer o processo da decantação. Se eu filtrar a água e a areia, eu vou fazer o processo da filtração. Então veja que flotar é quando eu vou separar dois sólidos com diferentes pesos. Então, a serragem, que é resto de madeira, eu sei que vai boiar, eu coloco a água, separei serragem de areia, que é mais densa, mais pesado do que a água. Um outro método é a coagulação por floculação. Então, a floculação eu vou colocar coagulantes, ou seja, não é uma simples água ou uma simples substância líquida, mas sim substâncias capazes de unir partículas sólidas pequenas. Então eu tenho aqui suspensos, que seriam espalhados na água, essas partículas sólidas. Se eu for esperar decantação, vai demorar muito, mas muito tempo para acontecer. E eu não posso esperar todo o tempo do mundo. Então eu vou fazer o quê? Vou colocar coagulantes neste sistema, onde eles vão unir, como se fosse cola, as partículas sólidas. Ao unir essas partículas sólidas, elas se tornam mais pesadas e vão se formar os chamados flóculos. Esses flóculos vão ficando cada vez mais pesados até formar, né, eles aqui embaixo, a substância sólida decantada, mais uma vez a decantação. E aí eu posso ou filtrar o sistema ou posso drenar o sistema. Então vejam que os sistemas de separação, ele dificilmente vai ser sempre vai ser um conjunto. Então os diferentes sistemas vão se unir para poder separar de forma mais efetiva os componentes do sistema. Ou seja, vai separar as substâncias que formam o sistema. Então, coagular é quando eu vou pôr coagulantes nesse sistema. Flotação, eu vou pôr apenas um líquido que vai separar as densidades destes sólidos. Vamos falar então da dissolução fracionada. A dissolução fracionada é usada para separação de substâncias sólidas e sólidas ou sólidas líquidas. Ela é utilizada quando há na mistura alguma substância solúvel em solvente, como a água. Após o método de dissolução, a mistura deve passar por outro método de separação, como a filtração ou destilação. Exemplo, separação de areia e sal. E lembrando dos princípios de substâncias miscíveis, são aquelas que se misturam formando uma única fase,
e as substâncias immiscíveis, que não se misturam, formando diferentes fases. Então vamos dar uma olhada na prática. Vamos imaginar que eu tenho sal e areia. Como que eu vou separar essas duas substâncias? Eu sei que o sal, quando eu jogo a água, eles vão formar uma substância do tipo miscíveis. Então, a água e o sal, eles vão como que se fosse se fundir, formando uma substância única. E sei que a areia e a água são immiscíveis, não se misturam. Então, eu vou jogar a água no sistema, vou mexer nesse sistema, fazendo com que a água e o sal se misturem. Espero a decantação e vai formar água e sal, uma solução de água e sal, que foram umas substâncias miscíveis, e a areia, que é uma substância immiscíveis. São dois processos. Primeiro, eu faço a filtração. Então, vai passar a água e o sal para baixo e vai ficar retido a areia. Então, a areia vai ficar em um recipiente que vai ficar filtrado. A água e o sal passaram. O que eu faço agora se eu quiser separar a água e o sal? Eu vou fazer a chamada destilação. A destilação é um processo que nós iremos repetir, iremos ver ainda, que se fala sobre separação homogênea. Então nada mais é do que eu aquecer e fazer a água evaporar e ficando, portanto, só o sal. Então já adiantando, daqui a pouquinho vamos falar sobre destilação, seria este o processo. Acrescento água, faço virar uma solução de água e sal e areia. Filtro, que nós já vimos, ficando água e sal, areia para fora. E vou fazer a destilação que iremos ver. Evaporo a água e retenho o sal. Uma outra forma de separação das misturas heterogêneas é a separação magnética. A separação magnética é a separação de metal de outras substâncias mediante o uso de ímãs. Exemplo, separar limalha de ferro, que é um metal, de enxofre em pó ou areia. Então vamos visualizar. Imagine que eu tenho uma mistura de dois sólidos, por exemplo, onde eu sei que um desses sólidos é do tipo metal. Se é metal, ele pode ser atraído pelo ímã. Ao ser atraído, eu tenho de um lado um metal e do outro lado o que não é metal. Recolho o que é metal, coloco em um recipiente e o que não é metal no outro. Fiz uma separação do tipo magnética. Um outro método de separação é a separação por sublimação. A separação por sublimação só pode ser utilizada para separar elementos que têm a propriedade de passar do estado sólido para o estado gasoso, sem passar pela fase líquida. Geralmente, é usada para separar um sólido que é recolhido depois de sublimado, como, por exemplo, o iodo e a naftalina, que são substâncias capazes de passar pela sublimação. Eu quero um exemplo prático: iodo da areia. Então vamos imaginar neste sistema, eu tenho a areia e o iodo, e eu quero o iodo. Eu sei que o iodo tem a propriedade da sublimação, ou seja, ele passa do estado sólido direto para o estado gasoso sem passar pelo líquido. Então eu coloco ele a uma temperatura grande que vai transformar o iodo em vapor rapidamente. Coloque uma superfície que vai resfriar este vapor, fazendo com que o iodo agora fique
depositado nesse recipiente. E desta forma eu retirei o iodo da areia. O iodo vai para um recipiente e a areia ficaria no recipiente base que ficou utilizado nesse sistema. E para finalizarmos a parte de separação do sistema heterogêneo, nós temos a ventilação, levigação e peneiração ou tamização. O que é a ventilação? O sólido menos denso, mais leve, é separado por uma corrente de ar. Então tira o leve e vai ficando só o pesado. Levigação consiste em usar uma corrente de água para separar os corpos mais densos, mais pesados, de corpos menos densos, mais leves, que são arrastados mais facilmente pela água. Então a água passa nesse sistema, o que é leve a água leva e o que é pesado fica guardado neste recipiente. Peneiração ou tamização. O processo utiliza uma peneira, deixa separar componentes de diâmetros diferentes. Então aqui é basicamente o que nós fazemos na culinária, né? Você vai peneirar deixando as substâncias com maior diâmetros maiores na peneira e as mais finas com menor diâmetro descendo, sendo separados. E aqui nós temos um quadrinho para vocês relembrarem os tipos de separação do sistema heterogêneo. E vamos agora falar dos métodos de separação do sistema homogêneos. Lembrando que sistema homogêneo são aqueles sistemas que apresentam uma fase, chamados monofásicos. Então, geralmente, os sistemas monofásicos são aqueles formados por substâncias miscíveis, ou seja, substâncias que se misturam formando uma única fase. Como meios de separação, nós temos a destilação e a cristalização. O que vem a ser a destilação? Nós temos a destilação simples, que é usada para sólidos e líquidos. E nós temos a destilação fracionada, que é usada entre líquido e líquido. Então vamos olhar a destilação simples, que é voltado para líquidos e sólidos. Então eu tenho aqui a água e o sal. A água e o sal, eles são miscíveis, formam uma única fase. O que eu posso fazer? Esquentar esse sistema, fazendo com que a água se evapore. Esta água evaporada, eu posso condensá-la, transformando em água líquida e sendo separada em um recipiente, ficando de um lado a água e do outro lado o sal. E vamos falar da destilação fracionada, que é voltada para duas substâncias líquidas. Então, por exemplo, a água da acetona. Então, nós temos aqui a água e a acetona. Eu sei que a acetona evapora em uma temperatura e a água se evapora em outra temperatura. Então, eu coloco a evaporação da substância que se evapora primeiro, por exemplo, a acetona, e aí a acetona vai evaporar, vai se condensar e vou ter a acetona em um recipiente e a água, por exemplo, no outro recipiente. E para finalizarmos a aula de hoje, falar sobre a cristalização fracionada. É usada quando há vários sólidos dissolvidos em um único solvente, sendo que, ao se resfriar o solvente, um dos componentes começa a cristalizar, o ponto de solidificação, enquanto os outros continuam dissolvidos. A substância solidificada é retirada. Repete-se a diminuição da temperatura até o próximo componente cristalizar-se e ser retirado, e assim por diante. Não podemos nos esquecer
que esta substância ela é formada por substâncias miscíveis, ou seja, aquelas que se misturam. Então, dando uma olhadinha na prática, vamos imaginar que eu tenho um soluto, que é o triângulo, um outro soluto vermelho, que é o círculo, e eu tenho o solvente, que é o líquido. Então, dentro deste líquido, eu tenho dois solutos. E eu quero separar esses dois solutos. Eu vou promover um resfriamento desse sistema, onde, por exemplo, o soluto vermelho, que é a bolinha, eles começam a se cristalizar, já começa a se solidificar. Se solidifica, começa a formar cristais e começam a se depositar no fundo do sistema. Removo esse sistema, que é uma decantação, removo e faço o mesmo processo depois. Faço um novo resfriamento, fazendo com que este soluto, essa substância, possa ser cristalizada e também remova desse sistema. E assim eu tiraria os solutos que estão suspensos nesse solvente. E damos assim por encerrado a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e ficamos esperando você na próxima videoaula. Obrigado a todos e até a próxima. Agradecemos o seu interesse. Continue buscando sempre o seu conhecimento. E continue a assistir às nossas aulas. Até mais!